Seja bem-vindo ou bem-vinda, nossa casa na arte pode entrar. Agora são 6h06 e iniciamos o nosso sprint de leitura de sexta-feira. Começamos o final de semana juntos e nesta leitura eu concluo a obra O Profeta de Khalil Gibran. Todos os episódios anteriores estão aqui disponíveis no nosso canal. Você consegue encontrá-los facilmente. Desejo a cada um aqui comigo um excelente final de semana, com muita paz, muita saúde e muita luz. Vamos dar seguimento à leitura, iniciando pelo capítulo 24, sobre o prazer. Então um eremita que visitava a cidade uma vez por ano avançou e disse: "Fala-nos do prazer." E ele respondeu dizendo: "O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o desabrochar dos vossos desejos, mas não é os seus frutos. É um chamamento profundo para as alturas, mas não é profundo nem alto. É o encarcerado a ganhar asas, mas não é o espaço que o circunda. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E bem gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração. No entanto, não percais os vossos corações nos cânticos. Alguma da vossa juventude procura o prazer como se isso fosse tudo, e esses são julgados e punidos. Eu não os julgaria nem puniria. Gostaria que empreendessem a busca, pois eles encontrarão prazer, mas não só. 7 são as suas irmãs, e a mais insignificante delas é a mais bela que o prazer. Nunca ouviram a história do homem que cavava a terra para encontrar raízes e descobrir um tesouro? E alguns de vós mais velhos recordam os prazeres com remorsos, como erros cometidos quando estavam bêbedos. Mas o remorso só obscurece o espírito e não o castiga. Deveriam lembrar-se dos prazeres com gratidão, tal como fariam após uma colheita no verão. No entanto, se os conforta sentir o remorso, deixai-os confortarem-se. E há entre vós aqueles que não são nem suficientemente jovens para empreender a busca, nem suficientemente velhos para se lembrarem. E no medo deles de procurarem e se lembrarem, conseguem afastar todos os prazeres, a menos que negligenciem o espírito. Mas até na antecipação reside o seu prazer. E assim também eles encontram um tesouro, embora procurem as raízes com mãos trêmulas. Mas dizei-me, quem pode ofender o espírito? Será que o rouxinol consegue ofender a quietude da noite ou o brilho das estrelas? E as vossas chamas ou fumo conseguem carregar o vento? Pensais que o espírito é um lago imóvel que podeis perturbar? Muitas vezes, ao negardes a vós mesmos o prazer, estais a ocultar o desejo nos recônditos do vosso ser. Quem sabe que o que parece ser omitido hoje espera por amanhã? Até o vosso corpo conhece a sua herança e as suas necessidades e não sairá desiludido. E o vosso corpo é a harpa da vossa alma, e é a vós que compete extrair dela uma doce melodia ou sons confusos. E no vosso coração perguntais: como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é? Ide para os vossos campos e jardins e aprendereis que o prazer da abelha consiste em retirar o mel da flor. Mas também a flor tem prazer em dar o seu mel à abelha, pois para a abelha a flor é uma fonte de vida, e para a flor a abelha é mensageira de amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber de prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalés, olhai para os vossos prazeres como as abelhas e as flores. Capítulo 26, sobre a beleza. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde podereis procurar a beleza e onde a encontrareis, a menos que ela própria cruze o vosso caminho e vos guie?
E como falareis dela a não ser que ela seja o artífice dos vossos discursos? O humilhado e o ofendido dizem: a beleza é compassiva e gentil, tal como uma mãe tímida da sua própria glória caminha entre nós. E o apaixonado diz: não, a beleza é coisa de poder e temor, tal como a tempestade, ela abala a terra sob nós e o céu por cima de nós. Os cansados e exaustos dizem: a beleza consiste em suaves murmúrios, fala no nosso espírito, a sua voz ouve-se nos nossos silêncios como uma tênue luz que estremece com o medo da sombra. Mas o inquieto diz: já ouvimos gritar nas montanhas e com seus gritos ouviu-se o som dos passos, o bater das asas e o rugir dos leões. À noite os guardiães da cidade dizem: a beleza virá com a aurora do poente. E ao meio-dia os caminhantes dizem: vimo-la debruçada sobre a terra nas janelas do pôr do sol. No inverno dizem os que recolhem a neve: ela virá com a primavera saltando pelas colinas. E no verão os ceifeiros dizem: vimo-la dançar com as folhas do outono e tinha pedaços de neve no cabelo. Todas estas coisas dissestes da beleza, no entanto, na verdade, não falastes dela, mas de necessidades insatisfeitas, e a beleza não é uma necessidade, mas um êxtase. Não é uma boca com sede, nem uma mão vazia estendida, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Não é a imagem que veríeis, nem o som que ouviríeis, mas antes uma imagem que vedes embora fecheis os olhos, e uma canção que ouvis embora tapeis os ouvidos. Não é nem a seiva na casca enrugada, nem a asa presa por uma garra, mas antes um jardim sempre em flor e um grupo de anjos sempre a voar. Povo de Orfalés, a beleza é a vida quando a vida desvenda o seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida e sois o véu. A beleza é a eternidade a olhar-se ao espelho, mas vós sois a eternidade e o espelho. Capítulo 27 sobre a religião. E um velho sacerdote disse: fala-nos da religião. E ele respondeu: terei falado de outra coisa até agora? Não será religião senão todos os atos e toda reflexão e tudo aquilo que não é ato nem reflexão, mas encantamento e surpresa, sempre emergentes da alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou trabalham no tear. Quem poderá separar a sua fé das suas ações? Ou as suas crenças das suas ocupações? Quem pode estender as suas horas perante ele, dizendo: isto é para Deus e isto é para mim? Isto é para minha alma e isto é para o meu corpo. Todas as vossas horas são asas que voam no espaço de um eu para o outro eu. Aquele que usa a sua moral como a sua melhor indumentária faria melhor se andasse nu. O vento e o sol não abrirão buracos na sua pele. E aquele que rege a sua conduta pela ética está a aprisionar numa gaiola o pássaro que canta. Os cânticos mais livres não saem através de grades nem grilhetas. E aquele para quem a devoção é uma janela, para abrir, mas também para fechar, ainda não visitou a morada da sua alma, cujas janelas vão de aurora a aurora. A vossa vida diária é o vosso templo e a vossa religião. Cada vez que entrais nela, entrai por inteiro. Levai a charrua e a forja, o maço e a lira, as coisas de que precisais por necessidade ou prazer, pois em sonhos não podereis erguer-vos acima dos vossos feitos nem cair mais baixo do que as vossas falhas. E levai convosco todos os homens, pois na adoração não podereis voar mais alto do que as suas esperanças, nem humilhar-vos mais baixo do que o seu desespero. E se quereis conhecer Deus, não pretendais resolver enigmas. Olhai antes à vossa volta e vê-lo-eis a brincar com os vossos filhos.
e olhai para o espaço, vê-lo-eis a caminhar sobre as nuvens de braços estendidos para a luz, descendo sobre a chuva. Vê-lo-eis sorrindo no meio das flores e depois erguer-se e agitar as árvores com as suas mãos. Capítulo 28 sobre a morte. Depois Almitra falou e disse: queríamos que falasses agora da morte. E ele respondeu: vós conheceis o segredo da morte. Mas como o encontrareis a menos que o procureis no âmago do coração? O mocho, cujos olhos noturnos são cegos para a claridade, não pode desvendar o mistério da luz. Se quereis verdadeiramente conhecer o espírito da morte, abri o vosso coração até ao corpo da vida, pois vida e morte são uma só, tal como são o rio e o mar. Na profundeza dos vossos desejos e esperanças está a consciência silenciosa do além. E tal como as sementes que sonham sob a neve, também o vosso coração sonha com o desabrochar. Confiai nos sonhos, pois neles está a porta para a eternidade. O vosso medo da morte não é mais do que o temor do pastor quando se vê perante o rei que ergue a sua mão para o honrar. E sob a sua tremura, não está feliz o pastor, por trazer em si a insígnia do rei? E, no entanto, não está mais consciente do seu tremor? Pois o que é morrer senão ficar nu ao vento e fundir-se com o sol? E o que é deixar de respirar senão libertar a respiração das suas inquietações, a fim de ela poder elevar-se e expandir-se até Deus? Só quando beberdes do rio do silêncio sereis capazes de cantar, e quando chegardes ao cimo da montanha podereis então começar a subir. E quando a terra reclamar o vosso corpo, então sereis verdadeiramente capazes de dançar. Último capítulo, os adeuses. E chegou a noite e Almitra, a vidente, disse: abençoado seja este dia e este local e o teu espírito que falou. E ele disse: fui eu quem falou? Não terei sido eu o ouvinte? Depois desceu os degraus do templo e todo o povo o seguiu. E chegou junto do seu navio e ficou no convés. E voltando a encarar o povo, ergueu a voz e disse: povo de Orfalés, o vento leva-me a deixar-vos. Sou menos apressado que o vento, no entanto devo ir. Nós, os errantes sempre em busca de caminhos solitários, não acabamos um dia onde o tiverdes começado, e nenhum nascer do sol nos encontra onde o pôr do sol nos encontrou. Viajamos mesmo enquanto a terra dorme, somos as sementes da planta perene, e é na maturidade do nosso coração e na sua plenitude que nos entregamos ao vento. Breves foram os meus dias entre vós e ainda mais breves as palavras que preferi. Mas se acaso a minha voz desaparecer dos vossos ouvidos e o meu amor se desvanecer na vossa memória, então eu voltarei, e com um coração mais rico e a boca mais virada para o espírito eu falarei. Sim, eu voltarei com a maré e, embora a morte me possa esconder e o grande silêncio envolver-me, na mesma procurarei a vossa compreensão, e não será em vão essa procura. Se aquilo que eu disse é verdade, essa verdade revelar-se-á claramente em palavras mais perceptíveis para o vosso pensamento. Vou com o vento, povo de Orfalés, mas não vou no vazio, e se este dia não é o preenchimento dos vossos desejos e do meu amor, então deixai que seja uma promessa para outro dia. As necessidades do homem mudam, mas não o seu amor, nem o desejo de que o seu amor satisfaça suas necessidades. Ficai a saber que do grande silêncio eu voltarei. A neblina que se desvanece de madrugada, deixando o orvalho nos campos, erguer-se-á e juntar-se-á numa nuvem que cairá como chuva. E eu tenho sido como a neblina. Na quietude da noite caminhei pelas vossas ruas e o meu espírito entrou em vossas casas, e o bater dos vossos corações esteve no meu coração, e a vossa respiração sobre o meu rosto, e conheci-vos a todos. Sim, conheci as vossas alegrias e tristezas, e no vosso sono, os vossos sonhos foram os meus sonhos,
E muitas vezes fui entre vós um lago entre as montanhas, refleti em vós os cumes e as encostas, e até os vossos pensamentos e desejos. E ao meu silêncio chegou o riso das vossas crianças e os desejos dos vossos jovens. E quando chegarem ao fundo de mim, os riachos e ribeiros não deixaram de cantar. Mas ainda, algo mais doce do que o riso e maior do que o desejo veio até mim. Foi aquilo que há de infinito em vós. Foi o homem ilimitado feito de células e tendões, aquele em cujo canto está toda a vossa música, que mais não é do que uma palpitação silenciosa. É no homem infinito que sois infinitos, e foi ao contemplá-lo que vos contemplei e vos amei. Pois que distância pode atingir o amor que não fica na vasta esfera? Que visões, que expectativas e que presunções podem erguer-se acima desse vôo? Tal como um carvalho gigante coberto por rebentos de macieira é o homem infinito em vós. O seu poder liga-vos à terra, a sua fragrância eleva-vos ao espaço e na sua durabilidade vós sois imortais. Foi-vos dito que sois fracos como o mais fraco elo de uma corrente. Isto é só meia verdade. Também sois fortes como o seu elo mais forte. Avaliar-vos pelo mais pequeno feito é julgar o poder do oceano pela fragilidade da sua espuma. Julgar-vos pelas vossas falhas é culpar as estações pela sua inconstância. Ah, vós sois como um oceano, e embora navios de grande porte aguardem a maré nas vossas costas, vós, no entanto, tal como o oceano, não as podeis apressar. E tal como as estações, também vós no vosso inverno negais a vossa primavera. No entanto, a primavera que repousa em vós sorri meio adormecida e não fica ofendida. Não penseis que digo estas coisas para que digais uns para os outros. Ele louvou-nos, só viu o bem em nós. Só vos falo com palavras que vós próprios conheceis em pensamento. E o que é a palavra conhecimento senão uma sombra da sabedoria indizível? Os vossos pensamentos e as minhas palavras são ondas de uma memória selada, que mantém registrados os nossos ontens e os dias antigos, quando a terra não nos conhecia nem se conhecia a si própria, e as noites em que a terra estava mergulhada em caos. Homens sábios vieram oferecer-vos a sua sabedoria, e eu vim receber a vossa sabedoria, e encontrei algo maior do que essa sabedoria. É uma chama espiritual que se encontra em vós, enquanto vós, inconscientes da sua expansão, lamentais o passar dos vossos dias. É a vida em busca da vida em corpos que receiam o túmulo. Aqui não existem túmulos. Estas montanhas e planícies são um berço e uma escada. Cada vez que passardes pelo campo onde repousam os vossos antepassados, olhai bem, e ver-vos-eis a vós próprios e as vossas crianças a dançarem de mão dada. Na verdade, muitas vezes sois felizes sem o saberdes. Outros há que vieram ter convosco e a quem, por vos terem feito promessas douradas destas riquezas, tiraram poder e glória. Eu dei-vos menos que uma promessa, e no entanto fostes bem mais generosos comigo. Destes-me a minha mais profunda sede da vida. Não existe maior dádiva para um homem do que aquela que transforma todas as suas metas em lábios ardentes e a vida numa fonte. E é aqui que está a minha honra e a minha recompensa. Pois quando eu vier beber à fonte, encontrarei a água viva também sedenta, e beber-me-á enquanto eu a beberei. Alguns de vós acharam-me orgulhoso e tímido para receber as vossas oferendas. Sou, na verdade, demasiado orgulhoso para receber dinheiro, mas não dádivas. E embora tenha comido bagas no meio das colinas enquanto vós teríeis preferido que me sentasse ao vosso lado, e dormido à porta do templo quando me teríeis acolhido de bom grado no vosso lar, no entanto, não foi o vosso carinhoso interesse pelos meus dias e pelas minhas noites que tornou os alimentos doces na minha boca e encheu o meu sono de visões. Por tudo isto vos abençoo. Vós dais tudo sem saber que estais a dar. Na verdade, a bondade que se olha ao espelho transforma-se em pedra, e uma boa ação que se chama a si mesma belos nomes torna-se uma praga. E alguns de vós chamastes-me distante, embriagado com a minha própria solidão, e dissestes, ele fala com as árvores da floresta, mas não com os homens,
Ele senta-se sozinho no topo das colinas e olha cá para baixo para a cidade. A verdade é que subi as colinas e andei por locais remotos. Como poderia ter-vos visto senão de uma grande altura ou de uma grande distância? Como se pode estar perto, se não se estiver longe? E outros de entre vós chamastes-me não por palavras e disseste-me: forasteiro, forasteiro, amante das alturas inacessíveis, por que vives nos cumes onde as águias fazem os ninhos? Por que procuras o inatingível? Que tempestades apanhas com a tua rede e que diáfanos pássaros caças no céu? Vem e sê um de nós. Desce e acalma a tua fome com o nosso pão e a tua sede com o nosso vinho. Na solidão das vossas almas dissestes estas coisas, mas se a vossa solidão fosse mais profunda, saberíeis que eu só procuro o segredo da vossa alegria e da vossa dor, e só andei à caça dos vossos eus mais profundos que caminham pelo céu. Mas o caçador também foi a presa, pois muitas das minhas flechas saíram do arco só para procurarem o meu peito. E o alado também foi o rastejante, pois quando as minhas asas se abriram ao sol, a sua sombra na terra foi uma tartaruga. E eu, o crente, também fui o descrente. Muitas vezes coloquei o dedo sobre a minha própria ferida para ter mais fé em vós e maior conhecimento de vós. Se estas forem palavras vagas, não procureis clarificá-las. Vago e nebuloso é o início de todas as coisas, mas não o seu fim. E eu gostaria que me lembrasseis como um princípio. A vida e tudo o que vive é concebido no nevoeiro e não no cristalino. E quem sabe que o cristalino não é senão o nevoeiro em decadência? É isto que eu gostaria que recordasseis quando vos lembrardes de mim, que aquilo que parece mais fraco e débil em vós é o mais forte e mais determinado. Não foi a vossa respiração que erigiu e fortaleceu a estrutura dos vossos ossos? E não foi um sonho que nenhum de vós se lembra de ter sonhado, que construiu a vossa cidade e tudo o que nela existe? Pudesseis vós ver as marés dessa respiração que deixaríeis de ver tudo o resto. E se pudesseis ouvir o sussurro do sonho, não ouviríeis mais nada. Mas vós não vedes nem ouvis, e está bem. O véu que cobre os vossos olhos será erguido pelas mãos que o teceram, e o gesso que vos enche os ouvidos será quebrado pelas mãos que o moldaram, e vós vereis e ouvireis. No entanto, não lamentareis ter conhecido a cegueira, nem lamentareis ter sido surdos, pois nesse dia conhecereis o propósito oculto de todas as coisas, e abençoareis a escuridão tal como abençoaríeis a luz. Depois de dizer estas coisas, olhou em volta e viu o capitão do seu navio em pé junto ao leme a olhar para as velas enfunadas. E disse: paciente, mais do que paciente é o capitão do meu navio. O vento sopra e as velas estão inquietas, até o leme suplica direção e, no entanto, o meu capitão aguarda o meu silêncio. E os meus marinheiros que escutaram o coro do mar imenso, também eles me ouviram pacientemente. Agora já não esperarão mais. Eu estou pronto. O ribeiro chegou ao mar e mais uma vez a mãe imensa aperta o filho contra o seio. Adeus, povo de Orfalés, este dia chegou ao fim. Fecha-se sobre nós como o nenúfar sobre o seu próprio amanhã. Aquilo que nos foi dado aqui conversaremos e se não for suficiente, então teremos de nos juntar novamente e estender as mãos ao doador. Não vos esqueçais que voltarei para junto de vós. Um pouco de tempo e juntarei espuma e pó para outro corpo. Um pouco de tempo, um momento de descanso sobre o vento e outra mulher me trará dentro de si. Adeus a vós e à juventude que passei convosco. Foi só ontem que nos encontramos num sonho. Cantastes para mim na minha solidão e dos vossos desejos construí uma torre no céu. Mas agora o nosso sono voou e o nosso sonho chegou ao fim e já não é aurora. O meio-dia está sobre nós e o nosso meio despertar tornou-se pleno dia e devemos separar-nos. Se no crepúsculo da memória nos encontrarmos mais uma vez, voltaremos a falar e cantareis para mim uma canção mais profunda. E se as nossas mãos se voltarem a tocar no outro sonho, construiremos outra torre no céu. Assim falando, fez sinal aos marinheiros e logo eles levantaram âncora e desataram o navio e dirigiram-se para o oriente.
E da multidão ouviu-se um clamor como saído de um só coração, e ergueu-se no crepúsculo e foi transportado sobre o mar. Só Almitra ficou calada a olhar para o navio até que ele desapareceu entre a neblina. E quando toda a gente dispersou, ela continuou imóvel junto ao cais, lembrando no seu coração as palavras dele. Um pequeno momento, um momento de descanso sobre o vento, e outra mulher me trará dentro de si. Terminamos aqui a leitura deste livro de Khalil Gibran intitulado O Profeta. Espero que tenham aproveitado a leitura desta semana e nos encontramos em breve para mais uma, certamente. Um forte abraço a cada um aqui comigo e até lá!